boa noite a todos. Nós estamos aqui na Igreja Batista Querigma, no nosso tradicional culto de quarta-feira, agora diferente, já que não podemos reunir com todos, mas eu queria deixar uma reflexão, deixar uma palavra a todos que estão nos assistindo. Nós vamos ler um texto que está em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4, Filipenses 4, a partir do verso 4, que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todos temos vivido dias de muita ansiedade e é muito lógico que seres humanos fiquem ansiosos. É natural que seres humanos entrem em pânico quando suas vidas estão em perigo. E é isso que nós estamos vendo hoje, uma enfermidade que está gerando medo da morte, medo do sofrimento. E as pessoas vivem ansiosas com relação ao futuro. Como vai ficar? Será que nós vamos ser contaminados? Será que vamos contaminar alguém? Como vai ficar a economia? O que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer com o mundo, com o Brasil? É o natural do ser humano ter essas perguntas, ter essas questões em seus corações. O que vem a seguir? O que vem depois de tudo isso? Da perspectiva humana, é natural entrar em pânico. Mas, da perspectiva de Deus, nós podemos entender nesse texto aqui que podemos agir de uma forma diferente ou viver ou estar de uma forma diferente numa situação como essa. Aqui o texto é um texto escrito pelo apóstolo Paulo e é interessante ver o contexto da carta aos Filipenses, que Paulo estava confinado. Interessante a gente entender o contexto de Filipenses, que ele não estava confinado por causa de uma enfermidade, por causa de um vírus, mas ele estava preso, provavelmente, em Roma, e ele recebe Epafrodito com uma oferta, enviada pelos filipenses para ele. Ele agradece a oferta e envia Epafrodito de volta com uma mensagem como essa. E é significativo a gente ver alguém que está confinado transmitir uma mensagem como essa. E vamos tentar tirar algumas lições desse texto para nossas vidas que estamos nos sentindo como que confinados. E aí não é a gente entender a provação em si, mas é a gente saber como vamos passar por ela. Não tivemos escolha, ninguém escolheu fechar seu negócio, ninguém escolheu ficar sem trabalhar, ninguém escolheu ficar dentro de casa, mas estamos passando por isso de uma forma quase que obrigada. E não adianta querer fugir disso. Todos estão, de alguma forma, enfrentando as consequências desse confinamento. Mas aqui está uma pessoa confinada. Eu quero repetir isso porque eu acho importante. E como é que essa pessoa confinada está escrevendo para uma igreja? O que ele tem para transmitir aqui? A primeira coisa que Paulo diz, no verso 4, é alegrai-vos sempre no Senhor. E ele repete, outra vez eu digo, alegrai-vos. Então essa é a primeira lição, regozijai-vos. E aí a gente fica perguntando, mas como se regozijar durante uma pandemia? Como se regozijar com as expectativas ruins que a mídia está transmitindo? Como se regozijar com o medo de não ter dinheiro lá na frente, de não conseguir pagar as contas? E é isso que está acontecendo hoje. Mas aqui está dizendo, regozijai-vos. Como se fosse uma atitude contínua. Continuem se regozijando, mas aqui não fala para se regozijar na vida. Aqui fala para se regozijar sempre no Senhor. É significativo entender a palavra sempre e é significativo entender no Senhor. Sempre, como eu posso me regozijar? Sempre diante das situações difíceis da vida. Porque nos tempos bons a gente se alegra, mas e nos tempos difíceis? A resposta está, mais uma vez, no Senhor.
porque a vida é incerta, mas o Senhor é a razão da nossa alegria, e não a vida com as suas alegrias ou tristezas. Porque a gente está lendo um texto aqui que diz para se regozijar sempre no Senhor. Mesmo nos momentos de alegria e de vitória, nossa alegria não tem que ser a vitória em si, mas o Senhor. E nos momentos de tristeza, o Senhor, alegria espiritual, alegria em Deus. E isso quem está dizendo é alguém que está confinado, preso, né? Sendo julgado, sendo privado da sua liberdade por causa do Evangelho. Não diz que é razoável se alegrar quando a vida é difícil, né? Diz que é razoável se alegrar porque o Senhor está perto. E é isso que está dizendo no verso 5. Seja a moderação de vocês conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. E se perto está o Senhor, pode significar que Ele está aqui junto de nós. Porque Jesus disse, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou esse perto pode significar também, na teologia de Paulo, que Jesus está perto de voltar. Nas duas coisas, nós podemos nos regozijar. Essa é a razão do nosso regozijo, né? Nós precisamos ter um discurso moderado, um julgamento moderado diante dos homens. Por quê? Porque nós temos esperança, nós temos Deus. A razão da nossa alegria não é o mundo está bem ou o mundo está mal. O país está bem ou o país está mal. A razão da nossa alegria tem que ser sempre o Senhor. Então, regozijai-vos sempre no Senhor. É a primeira lição de Paulo, confinado aos Filipenses. A segunda coisa que ele diz aqui, que eu quero chamar a sua atenção, está no verso 6. Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então, a segunda coisa que a gente aprende aqui é que nós não devemos viver ansiosos. E essa é uma palavra que se repete muitas vezes no Evangelho, que a ansiedade não cabe na vida de quem tem Deus. Precisamos superá-la, precisamos vencê-la. E aqui diz para não andar ansiosos de coisa nenhuma, absolutamente nada, né? Nem por coisas boas e nem por coisas ruins, né? Não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Nenhuma ansiedade deve dominar o nosso coração. Por quê? Porque Deus responderá às nossas orações. Porque aqui dizem tudo, porém, trocando a ansiedade pela oração. É a lição de um confinado. O apóstolo Paulo, na prisão, com certeza tinha muito tempo para orar. Com certeza era assim que ele enfrentava os seus dias na prisão, orando e suplicando. Quando ele esteve preso com Silas, eles dois estavam na prisão. E ele, pela meia-noite, os dois oravam e cantavam louvores a Deus. Então, o confinamento não afasta a gente de Deus. Pode nos afastar do trabalho, nos afastar dos amigos. Mas nós podemos estar perto de Deus, mesmo confinados. Mesmo em situação em que não podemos sair, não podemos ir a lugar algum, né? E ainda temos alguma liberdade. Mas mesmo que ela seja totalmente suprimida, aqui diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, oração, súplica e ações de graças. Nós precisamos aprender a fazer uso das ferramentas que a Bíblia, que o Senhor, que Deus nos dá pela fé para nós sobrevivermos a essa vida. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. E nós precisamos colocar nossa fé em prática em todos os momentos, bons ou ruins. E aqui diz que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus as nossas orações, as nossas petições, derramar sobre Ele as nossas necessidades, ao invés de viver ansiosos com o que vai acontecer. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, 33 em diante, ele diz, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. E é isso que está preocupando muita gente. O dia de amanhã, o futuro, como será, né? E aí Jesus vai deixar claro quais são as coisas que podem gerar ansiedade em nosso coração. Ele diz assim, não vos inquieteis, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. E é isso que nós estamos vendo. A preocupação das pessoas em estocar alimento,
o medo de faltar alimento, de faltar medicamento, o medo de não ter os suprimentos necessários para o seu dia a dia, as grandes preocupações do ser humano. Jesus disse: não andeis com essa preocupação, com essas perguntas, o que vamos comer, o que vamos beber, ou com o que vamos nos vestir. E aí ele termina dizendo assim: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então aqui nós devemos considerar Deus em nossa história. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe das necessidades básicas do seu povo. E Ele nunca foi irresponsável. Ele não é um Deus que permite que os seus filhos sejam desprezados. Ele sempre socorre os seus. Tanto que deixou aqui, promessas de que se nós pedirmos, se nós batermos, se nós confiarmos, Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades. Tudo que nós pudermos colocar diante dEle alivia a ansiedade do nosso coração. Então é assim que uma pessoa confinada, presa, está orientando a igreja de Filipos. Primeiro, regozijem-se sempre no Senhor. Saibam que a sua alegria não é o mundo, não é a sua vida terrena. Sua alegria é o Senhor. Segundo, não ande ansioso com coisa alguma, nem boa nem ruim. Ande diante de Deus, derramando sobre Ele suas orações, as suas súplicas, e ainda tem ações de graças, que é você lembrar das coisas que Deus já fez até aqui. Quantos livramentos Deus já te deu, quantas respostas Deus trouxe para a sua vida. A gente precisa viver essa realidade para passar por esses momentos. E interessante, mesmo confinados, nós podemos consolar o coração de outros. E aqui ele está trazendo uma palavra, para a igreja de Filipe, para que eles não estejam ansiosos. Uma pessoa confinada que podia estar ansiosa pela situação que se encontrava e está orientando os outros a não estarem ansiosos. Precisamos aprender com Paulo a viver esse tempo de ficar em casa, esse tempo de não poder trabalhar, esse tempo que gera em nós essa ansiedade ou pânico natural do ser humano, pode ser vencido na presença do Senhor, na presença de Deus. E é isso que nós temos ministrado na nossa igreja o tempo inteiro, para estarmos nesse tempo na presença de Deus. E aí nós temos aqui uma consequência de tudo isso, Depois que a gente consegue buscar a nossa alegria no Senhor e consegue vencer a ansiedade na presença de Deus, aí diz assim no verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então existe uma paz que não é humana, tanto que Jesus diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Para muita gente hoje, paz seria ter uma vacina, paz seria ter um medicamento, ter uma vaga no hospital garantida, paz seria isso. Mas existe uma paz divina que pode guardar nossos corações e nossas mentes em momentos como esse. Guardar aqui é um termo militar, de vigilância, de proteção. E aqui diz que a paz de Deus guarda o nosso coração, protege o nosso coração. Então essa paz sobrenatural, divina, é algo de melhor que Deus tem para nos oferecer. Deus tem algo melhor, maior do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele faz infinitamente além. Ele vai muito mais longe. Ele tem algo superior. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então tem coisas superiores, coisas melhores e maiores que nós encontramos na presença de Deus do que as coisas dessa terra. Nós não podemos perder a nossa esperança, mas precisamos ser canais de esperança para aqueles que estão à nossa volta. Jesus tem todo o conhecimento, toda a autoridade, todo o poder. Ele diz: todo o poder foi dado nos céus e na terra, sobre as forças naturais e sobre as forças sobrenaturais deste mundo, sobre os poderes, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre as enfermidades. Jesus provou isso quando ele passou por aqui. Tem poder sobre a morte, poder sobre a lepra, poder sobre a cegueira, poder sobre tudo. Ele tem todo o poder. E nós podemos confiar nesse poder de Jesus. Ele sabe exatamente como e quando começou esse vírus. E Ele sabe exatamente quando vai terminar. O que vem depois. Jesus sabe.
Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele só quer que o seu povo possa agir da maneira correta nesse momento. É uma lição para a igreja do Senhor. Esse é um tempo de aprendizado para a igreja aprender a sobreviver, a estar confinada, sem os seus cultos públicos, sem seus eventos. Como é que a igreja sobrevive? E nós vamos sobreviver, porque Paulo sobreviveu. Nós temos um Deus que está cuidando de nós nesse momento, e Ele tem poder total para impedir vírus ou não. E nesse caso aqui nós precisamos entender que Deus não impediu, Deus não barrou essa ameaça à humanidade. Se tudo aconteceu do jeito que aconteceu, Deus está no controle e permitiu que fosse desse jeito, E Deus sabe qual é o limite disso. Mas ninguém vai surpreender o Senhor e jamais Ele será frustrado ou surpreendido com alguma coisa. O que nós precisamos é nos alegrar em Deus nesse momento, procurar alegria em Deus. Se não tem alegria de estar ganhando dinheiro, se não tem alegria de estar viajando, se não tem alegrias que a gente estava planejando nesse tempo, que foram suspensas, podemos nos alegrar em Deus, podemos vencer a ansiedade gerada por esse momento. E é isso que Paulo está vivendo aqui, vivendo um tempo de fé dentro da prisão e ainda consolando e fortalecendo a igreja por meio da palavra do Senhor, dando palavras de fé para a igreja, ensinando a igreja a buscar a presença de Deus, ensinando o caminho da oração, o caminho das ações de graças, o caminho das súplicas diante do Senhor, e prometendo aqui que haverá paz de Deus nesse tempo em nossos corações, guardando o nosso entendimento, guardando nossa mente. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, tem uma palavra que eu gosto muito. Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, mesmo que as autoridades não possam cuidar de nós, mesmo que não haja um cuidado terreno pleno e completo, Deus cuida de nós. Ele tem cuidado de vós. É isso que 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7 nos diz. É nessa epístola universal de Pedro que nós podemos lançar sobre Deus, arrancar de nós e depositar na presença de Deus toda a nossa ansiedade. E aqui está dizendo que não é para andar ansioso por coisa alguma. Filipenses 4, verso 6. Então essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Queria que vocês meditassem nisso. Esse é um tempo de confinamento, mas a sua fé não está confinada, a sua adoração não está confinada, seu Deus não está confinado, a palavra de Deus não está presa. Paulo estava preso, mas a palavra não. A palavra saiu daquela prisão e foi até a igreja. A palavra chega até o seu coração. Deus está falando nesse momento. Precisamos estar ouvindo sua voz. Precisamos fortalecer nossa fé com a voz do Senhor, com a palavra do Senhor. Precisamos vencer sentimentos que queiram se opor à nossa fé nesse momento. Vencer o medo, vencer o desespero e se entregar em oração e súplica, com ações de graças na presença do Senhor. Deus tem alegria, parece contraditório, mas Deus tem alegria espiritual, alegria sobrenatural nesse tempo. Nós vamos viver esse tempo na presença do Senhor. Eu quero deixar para você aqui essa meditação, essa palavra. Deus envie ao seu coração essa paz que vai além de todo raciocínio, de toda a mente perturbada. E é interessante que quando termina esse trecho, Paulo no verso 8, Filipenses 4, verso 8, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é um tempo de encher nossa mente da palavra do Senhor, das promessas do Senhor, de quem é Deus em nossas vidas nesse momento, O que Deus está nos falando nesse momento, para que a nossa mente não se perturbe, encher a nossa mente daquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro?
perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Eu queria orar por você nesse momento onde você está ouvindo essa palavra, que você pudesse nesse momento falar com Deus. Não é apenas mais um discurso, é a mensagem de Deus para a sua vida. Então vamos orar. Deus, eu queria nesse momento orar por todos que estão assistindo essa reflexão, essa palavra do Senhor. Que o Senhor possa nesse momento trazer vitória por meio da tua palavra, sobre toda ansiedade, sobre toda preocupação, sobre todo medo, sobre tudo que está trazendo terror aos corações, Pai, tanto de crentes como de descrentes. E assim como Paulo estava confinado, estava cheio de esperança, cheio da tua palavra, e ainda, Senhor, com ousadia para consolar, para exortar os irmãos da igreja de Filipos a viverem em paz, a viverem em alegria espiritual, a se aproximar de Deus. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar isso, que os teus filhos possam ser essas pessoas que, mesmo confinadas, têm uma palavra de Deus para trazer esperança ao coração de quem está aflito, que mesmo confinados tenham fé, que mesmo confinados tenham oração, tenham louvor, tenham adoração, que eles possam se humilhar diante de Deus, que essa é a tua palavra, que possamos nos humilhar diante do Senhor, suplicar ajuda, suplicar teu socorro, que possamos ter ações de graças, Senhor, que em nome de Jesus a tua igreja cresça nesse tempo, cresça em comunhão, cresça em intimidade, que o Senhor possa nos livrar, Senhor, de desperdiçar um tempo precioso como esse, com contendas, com julgamentos, com debates, com coisas inúteis, informações desnecessárias, palavras de incredulidade. Nós precisamos olhar para o alto, olhar para cima, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. Que o Espírito do Senhor possa encher corações nesse tempo. Que o Senhor possa fazer a tua palavra chegar mais longe e alcançar o lugar dela em nossos corações. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Deus, nós pedimos que o Espírito Santo renove muitas vidas que estavam frias, que estavam, Senhor, afastadas do Senhor. Pessoas que não tinham mais o prazer de orar, de te buscar, mas que nós possamos nos aproximar do Senhor, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, que nós possamos buscar o Senhor em oração e súplicas, que nós possamos reconhecer que o Senhor está perto, tanto perto de nós, como perto de voltar, Senhor. E nós queremos agradecer por essa noite, por esse momento, sabendo que o Senhor continua trabalhando nesses dias, na vida de todos que estão nos ouvindo. Eu já te agradeço por esse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.